E a Câmara Municipal de Rio Preto fez hoje pela manhã 2 sessões extraordinárias. Em pauta, análise do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. A Joyce Cremonese acompanhou aí o trabalho legislativo e volta ao vivo com todas as informações. Joyce. É isso mesmo, Melissa. O Poder Executivo tem para o ano que vem aí um valor de 3 bilhões e 800 milhões de reais no orçamento. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias é exatamente para determinar aonde esse dinheiro será aplicado. Então, parte do dinheiro vai para a prefeitura, outra parte vai para o SEMAI e assim vai sendo, vamos dizer assim, fatiada, né, essa quantidade de dinheiro que o governo tem para 2026. Além disso, os vereadores também podem incluir emendas a este projeto, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, determinando verbas para outras áreas, né? Então, no projeto que foi enviado pelo Executivo à Câmara, os vereadores, depois de fazer aí algumas audiências públicas, acrescentaram 14 emendas. Entre elas, a única que foi aprovada até agora é a do vereador Jorge Menezes, que altera, não sei se vocês se lembram das emendas parlamentares e as emendas impositivas dos vereadores, que eles agora recebem um dinheiro e eles podem destinar aí esse valor, né, especificamente para a área da saúde. Eles recebiam 1,2% então do orçamento. E agora, a partir do ano que vem, vão receber 1,55% desse valor. Foi o único projeto que foi aprovado pelos vereadores. Ele já tinha sido apreciado enquanto projeto no começo do mês e agora, então, mais uma vez aprovado pelos vereadores e passa a fazer parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Outra questão que chamou bastante atenção, causou muita discussão durante aí a votação, é que as outras 13 emendas foram apresentadas pelo vereador João Paulo Rilo, do PSOL. E a intenção era de fazer alguns acordos, inclusive a sessão foi interrompida por pelo menos 2 vezes para que os vereadores pudessem conversar, tentar um acordo, já que o governo, né, queria que os vereadores da base queriam votar num bloco, né, ou seja, votar tudo de uma vez e pronto. Já o vereador João Paulo Rilo, autor das emendas, queria discutir uma a uma para tentar de alguma forma convencer os vereadores para que votassem a favor. O que, infelizmente, né, aí acabou não acontecendo. O vereador, então, acabou tendo, né, ali essa questão da votação, mas os vereadores acabaram votando, então, contrário, né, aos projetos até o momento. Das 13 emendas restantes, né, foram aí apreciadas, então, mais 7 emendas e todas tiveram um voto negativo por parte dos vereadores. Houve ali discussão, inclusive durante a votação para a emenda destinada à cultura, houve uma confusão. Por quê? Alguns vereadores estavam online. E aí, durante a votação, foi computado ali os votos, ficou 11-11. Para ser aprovado, precisa de 12. E como tinha sido também o empate, o presidente da Câmara é quem dá o voto de Minerva. E ele poderia, inclusive, aprovar essa emenda. E aí, então, ele acabou votando contrário. Mas os vereadores observaram que um dos vereadores que estava online, aliás, não estava online, e o voto dele foi computado. Então, refizeram toda a contagem, pediram para confirmar os vereadores que de fato estavam online, porque segundo o regimento interno da Câmara, eles precisam aparecer, né? A câmera precisa estar ligada e durante a votação a gente precisa ver o vereador. E aí então refizeram toda essa questão ali do sistema e o vereador não estava, então o voto dele acabou sendo cancelado, ele tinha votado contrário, ficou 11-10, mas mesmo assim, como precisava aí da maioria simples, né? Então, da maioria, aliás, absoluta, então não tinha como o projeto, né, que determina 1% para a cultura ser aprovado. Atualmente, então, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada pelo prefeito, vai se manter o valor de 0,3% para a cultura de São José do Rio Preto. Outro projeto também que teve ali o apoio de alguns vereadores, mas também não passou, é o da criação de mais 2 conselhos tutelares em São José do Rio Preto. Hoje, nós temos, né, na cidade aí
3 conselhos tutelares e teria a necessidade de pelo menos 5 conselhos tutelares. Então, por isso, eles fizeram, né, essa emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para que fosse criado mais 2 conselhos tutelares, o que não aconteceu também. A votação segue, são 2 sessões extraordinárias que foram convocadas e neste momento os vereadores estão discutindo a questão da continuidade, porque eles ainda estão na primeira sessão extraordinária e por lei ela tem ali pelo regimento interno a duração de no máximo 4 horas e se o vereador quiser, né, o presidente da Câmara quiser estender esse horário, precisa ter sido pedido pelo menos 10 minutos antes do fim dessa sessão, que daria agora a 1h da tarde, só que esse pedido não foi feito. Então agora os vereadores estão discutindo neste momento se vão prosseguir com a votação, se vai ser cancelada, enfim. Ainda está todo esse debate na Câmara de São José do Rio Preto, um assunto muito importante para a cidade, porque é a partir daí, né, que a gente vê onde o dinheiro vai ser investido e infelizmente no plenário da Câmara tinham somente assessores e poucas pessoas ali que estavam acompanhando, né? Então muitas vezes a gente reclama, né, que o governo não investe em determinadas áreas, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, participar e cobrar principalmente os vereadores, né? Acompanhar de perto, né, Joyce? Principalmente ali quando são decididas para onde vão cada situação de verba. E, Joyce, além dessa confusão aí com relação ao voto online, a gente tem acompanhado ultimamente muitas sessões tumultuadas que fogem do debate até político. Qual era o clima hoje por lá? O que você sentiu? Olha, o que ficou claro, né, é que pelo menos a base do governo estava alinhada no sentido de não ter conversa, de realmente derrubar todas as emendas e ponto final, né? Já, inclusive, ali o vereador João Paulo Rilo, a gente teve também o vereador Abner Tofanelli, que tentou convencer os vereadores, né, nessa questão da cultura, mas eles não conseguiram. Eles até chegaram muito perto, né? Ficou apenas um voto ali para conseguir mudar, e eles quase conseguiram mudar, então, mas infelizmente não deu certo, né? Eles tentaram conversar, né? A gente vê que foi tentado um acordo, mas infelizmente a base aliada do governo se manteve fechada e foi assim durante a sessão, pelo menos até o momento. Tá certo. Muito obrigada, viu, Joyce, pelas suas informações.